Fala pessoal, meu nome é Kleber Silva e esse é mais um Incríveis Personalidades. No vídeo de hoje temos a incrível história de William Wallace, que ficou muito conhecido devido ao filme Coração Valente, lançado em 1995 e estrelado por Mel Gibson, vencedor do Oscar. Ele nasceu em 1270 em Indersea, na Escócia. Wallace era membro de uma família nobre, mas pouco é sabido sobre quem de fato eram seus pais. William Wallace ganhou fama após derrotar ao lado de Andrew Murray, um exército inglês na Batalha da Ponte de Stirling, em setembro de 1297. Ele foi, então, apontado para o cargo de alto guardião do seu país e serviu nessa posição até sua derrota na Batalha de Falkirk, em julho de 1298. Vários historiadores, como Andrew Fisher, acreditam que Wallace provavelmente tinha experiência militar prévia antes de se envolver na Guerra da Independência Escocesa. Muito provavelmente ele lutou como mercenário. Há também indícios de que ele foi arqueiro. Primeira ação militar que se tem notícia de Wallace foi um ataque ao alto xerife inglês de Lanark, em maio de 1297. Os motivos que o levaram a se juntar à guerra são desconhecidos, porém o poema de Blind Harry diz que Wallace tinha se casado com uma mulher chamada Marianne. Ela tinha sido assassinada a mando do xerife de Lanark, e isso pôde tê-lo instigado a se revoltar. Porém, a história é considerada apócrifa, com muitos historiadores modernos contestando essa versão. Em julho de 1297, parecia que as rebeliões na Escócia estavam com seus dias contados, quando vários nobres escoceses resolveram dobrar seus joelhos para o rei inglês Eduardo I, na cidade de Irving. Porém, Wallace continuava suas campanhas individuais apesar de tudo. Ele se baseava na floresta de Ettrick, no sul, como base para saques e guerrilhas, realizando ataques em Ancrum. Em uma cerimônia em Cervic, em 1297, Wallace foi feito cavaleiro. Isso foi feito por um conde escocês. Wallace conseguiu evadir os ingleses por muito tempo, até que em 5 de agosto de 1305, John de Menteith, um cavaleiro escocês leal ao rei Eduardo I, traiu Wallace e o entregou aos soldados ingleses em Robertson, próximo a Glasgow. Wallace foi levado para Londres e depois transferido para Westminster Hall, onde foi julgado por traição e por atrocidades cometidas contra ingleses. Ele respondeu às acusações de traição afirmando: "Eu não sou traidor a Eduardo I, pois eu nunca fui seu súdito." Após o julgamento, em 23 de agosto de 1305, foi levado à Torre de Londres. Suas roupas foram tiradas e ele foi transportado pelas ruas da cidade em um cavalo até Smithfield, no centro. Wallace foi hostilizado, torturado, sendo enforcado, arrastado e esquartejado. Enquanto ainda estava vivo, ele foi eviscerado, com seus intestinos sendo removidos e queimados na sua frente, e por fim decapitado. Partes do seu corpo foram levados por todo o país. Sua cabeça foi posta na ponte de Londres. A morte de William Wallace, contudo, não teve o efeito desejado pelos ingleses. Pelo contrário, ele passou de um simples rebelde para um mártir e um símbolo da resistência. Wallace não morreu em vão, pois após 2 décadas da sua morte, a Escócia conquistou sua independência, com Robert de Bruce sendo coroado rei. Várias homenagens foram prestadas ao William Wallace nos séculos após sua morte,
com ele ganhando o status de herói nacional na Escócia.